Olá, pessoas, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui no Pode Ler e Escrever, e como tem ocorrido na última semana de cada mês, um episódio especial com uma temática. O nosso foco hoje não é necessariamente Pedro e o Marcelo que estão aqui, que inclusive já participaram de episódios passados, cada um com o seu exclusivo, que a gente pode conhecer mais de cada um. Agora, o objetivo é outro, nós vamos falar sobre literatura fantástica, que é o que eles mais conhecem, que eles mais entendem, que mais consomem e escrevem, inclusive. Então, antes da gente partir para a primeira temática, eu queria pedir, por favor, né, Pedro e Marcelo, se apresentem rapidamente para a gente já partir para as primeiras perguntas, que eu estou cheio de curiosidade, de dúvida. E aí, boa noite para vocês, beleza? Boa noite, Pedro, começa aí, Marcelo, você que é o... Sou eu. Pronto, galera, eu sou o Pedro PR, sou autor de livro de fantasia e ficção. O que você vai encontrar mais fácil agora é esse aqui, Os Miseráveis, a Companhia Livre de Mercenários. É um livro que passou por perrengues, é Odisseia. Assim que ele saiu, versão física, a editora acabou fechando, então a gente vai ter agora um relançamento dele em versão pocket. Começa agora sexta-feira, pela editora Vira Folha, né? Quem apoiou o catarse da HQ Drix, que está tendo agora de campanha, vai poder ganhar um desconto de 15%, e quem pegar o meu livro, né, na pré-venda dele, que vai ter agora mês que vem, ganha desconto no próximo livro do Marcelo, pela editora Vira Folha. Que legal. Em junho, tem Sombras Ocultas, pela Pendragon, e final do ano temos Noite Eterna, que está em formato digital na Amazon, saindo também pela Vira Folha, com formato de light novel, com ilustrações dentro, então vai ficar muito massa. Que legal. Show de bola. Boa noite, galera. Eu sou MP Neves, sou autor de fantasia, assim como o Pedro. Sou autor do Máscaras para os Mortos, que foi o meu primeiro livro, e o meu segundo, Asa sobre o Abismo, os dois disponíveis lá na loja da Vira Folha e na Amazon. Lembrando que eu estou aí na campanha pelas 100 avaliações do Máscaras para os Mortos, que está com 98 avaliações na Amazon. E aí, estou pedindo assim, para todo mundo que lê para dar aquela avaliada. Pode botar suas estrelas lá, porque chegar nesse 100 eu já até comprei as velas para fazer um bolo, porque vai ser muito legal. É uma conquista, né, cara? Eu acho que demais. Além do número, né, e no episódio, né, tanto né, você quanto o Pedro falaram né, dos desafios, de todo o processo que foi escrever e publicar um livro, né? Então, quando tem alguns marcos, né, acho que tem que ser comemorados mesmo, né? A gente tem que celebrar tudo isso. E bem interessante que vocês mostraram livros bem novinhos, né? O do Marcelo, inclusive, está no plástico ainda, né? E o Pedro, não, esse aqui é minha cópia de autor aqui, essas ainda têm destino, né? Algumas pessoas vão ganhar de presente. Mas muitas eu mandei para o pessoal do Instagram fazer resenha e tudo mais. Legal. E essa, Pedro, já é desse novo relançamento? Que eu sei. Não, esse que tá aqui, esse aqui é a primeira tiragem. Se você for ver, ele ainda tem aqui a logo que é da Sem Tinta. Foi na época que fez. Uhum. Eu tenho algumas unidades comigo que já não tem essa logo, que foi a última tiragem que a gente fez, e eu tô vendendo ele independente, né? Uhum. E aí vai ter essa nova versão da Pendragon, que ela vai ser menor. Acho que ela é 15 por 11, alguma coisa assim, não lembro agora. Que é aquela uma pocket, né? Que é aquela versão pocket dele. Sim. Aí ele vai ficar um pouquinho mais grosso, se for ver ele é um livro bem fininho, né? Aí ele vai ficar um pouquinho mais grosso e vai ter tipo assim, a história não mudou nada, mas a gente vai ter alguns conteúdos extras para dar um diferencial entre essa nova tiragem e essa que já saiu. Interessante. Inclusive, até um ponto para falar, eu estou relançando o meu livro também, aqui o Lucas Esperança do Último. Inclusive, né, Pedro, você perguntou sobre ele, está na Amazon também. Sim. E como né, que o Pode Ler e Escrever tem a parceria com o Clube de Autores, no relançamento dele eu vou fazer, obviamente, no Clube de Autores, e o Antônio também, que você leu, Pedro, vou lançar ele na versão física também. Ele é bem curtinho, mas na versão pocket, ele vai ficar na casa de umas 60 páginas, algo assim. Ele vai ficar bem pocket mesmo, mas acho que quando a gente pega o livro físico em mãos, né, aqui a gente está falando da realização, né, é diferente, né, do que ter só o livro digital. Então, quem tem essa experiência é bem legal. E aproveitando, né, falar do Clube de Autores, que é o nosso patrocinador, tem um QR Code aqui na tela, para quem quiser conhecer a parceria, conhecer mais sobre eles, que é uma opção bem interessante para quem quer fazer a sua autopublicação, tanto do livro digital quanto do livro físico, tá? Então, senhores, a gente fez essas introduções, né? Eu queria saber, apesar que vocês já falaram nos episódios exclusivos,
esse interesse inicial pela fantasia de uma forma geral. Mais especificamente, teve uma obra que marcou, do tipo assim, eu li esse livro aqui, me apaixonei, e daí para frente foi só aumentando a paixão assim, pela fantasia de uma forma geral. Teve algum marco, assim, algum livro que marcou? Cara, pode ser. Assim, eu sou muito da geração que conheceu a fantasia e até a leitura, talvez, com Harry Potter, né? Eu já gostava de ler, mas eu acho que eu comecei a ler, buscar livros, né, por interesse próprio a partir do Harry Potter. Mas o que me marcou, assim, não tem muita novidade, eu acho, de livro, foi O Senhor dos Anéis. Não é, assim, acho que é para muitos autores, né? Muitos leitores de fantasia também. Senhor dos Anéis, acho que é a obra seminal, assim. Então não posso fazer essa desfeita, né? Mas teve um quadrinho nacional que eu gosto sempre de falar, que é o Holy Avenger, né? Que é do Marcelo Cassaro e da Erika Wano, que é um quadrinho de fantasia medieval baseado no universo de Tormenta, né? O universo de RPG, que também é brasileiro. E eu li na mesma época, mais ou menos, essas duas coisas. Assim, eu conheci o quadrinho Holy Avenger, que era periódico, né? Então eu ia comprando lá toda semana, tentando achar em Salvador, porque a distribuição em banca não era das melhores. Hoje em dia não sei nem como é que é. Não é uma coisa que eu acompanho mais. A gente compra muito pela internet, né? Sim. E assim, eu ia lendo Senhor dos Anéis e Holy Avenger e revista de RPG, sabe? A Dragão Brasil, principalmente. E eu acho que foi isso que me jogou na fantasia de cabeça, assim, sabe? Como leitura. Que legal. E o seu caso, Pedro, como que foi? O meu caso é um caso que a galera fica até achando estranho, porque assim, eu era uma criança e um adolescente e não gostava de ler, né? Eu gostava de assistir coisa, de jogar, tal. Eu gostava de criar história, mas eu não gostava de ler. E aí, quando eu estava, acho que mais ou menos por 18 anos exatamente, eu fui visitar minha mãe que estava trabalhando na Itália, e eu fiquei alguns meses por lá. E aí, eu não tinha muito com quem conversar, né? Eu não tinha muito com quem interagir. Aí um amigo me conseguiu alguns livros para, pelo menos, passar o tempo. A primeira leitura que eu tive foi um nacional, não era fantasia, ele era uma ficção histórica, que é Angus, o Primeiro Guerreiro. Eu gosto muito do primeiro livro, mas do segundo eu não consegui, não me prendeu tanto. E aí, logo em seguida, eu fui procurar mais coisas que fossem naquela mesma vibe. E aí eu caí numa geração que vem depois de Senhor dos Anéis, que é a galera que é marcada por As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Sim. Que naquela época, tipo, quando tava indo os 2, 3 primeiros livros, a série tava bombando de uma maneira, tipo, era o Tolkien de antigamente, mas foi um tipo de alta fantasia totalmente diferente do que a gente já estava acostumado a ver. E foi aquilo ali que me trouxe. Eu peguei os 2 primeiros, ainda ia lançar o terceiro em português. Aí eu mergulhei já em outros livros, fui um atrás do outro, fui ler a série toda de Eragon, Percy Jackson, que mais foi? A série Ranger também, tipo, aí fui pegando um livro depois do outro, não parei mais, né? Que legal. E aí eu tenho uma dúvida que eu acho que é até interessante a gente falar assim logo no começo, o que caracteriza, de fato, a literatura fantástica, né? Quais são, e vocês, acho que é interessante a gente pegar muito, não só na questão da leitura, né, do tipo, o que esperar de uma fantasia, claro que dentro a gente tem várias subdivisões, né, vamos colocar assim, mas também no processo de escrita, né, porque na minha visão, eu não sou, né, um escritor de fantasia e também não leio tanta fantasia assim, eu imagino que seja mais complexo a criação, porque a gente tem universos, a gente tem criaturas e por aí vai. A gente consegue pensar, entre aspas, numa cartilha, alguma coisa assim, para uma ficha técnica da literatura fantástica de uma forma geral, a gente consegue definir isso? Marcelo, eu deixo para você, eu complemento qualquer coisa depois, vai. Você já viu a cara de... Cara, não, é porque assim, eu acho essas definições muito... Assim, eu não sou acadêmico de letras, tá? Então acho que não tenho nem como dar aqui, sabe? Uma resposta definitiva. Mas eu, pessoalmente, acho essas definições muito arbitrárias, às vezes até, sabe? Não gosto de ficar separando muito. Tem muitas, né, subgêneros, tem muitas divisões, e em determinados momentos até vale a pena a gente dividir, né? Mas assim, eu diria que fantasia é tudo que contém um elemento de irrealidade, assim, mais acentuada, né? Um elemento que foge muito ao convencional. Por essa minha definição, inclusive, o terror ele está dentro da fantasia, porque o terror, quando ele abarca um elemento sobrenatural,
para mim, né, na minha opinião de quem não tem graduação em nada nesse aspecto aí, eu acho que o terror sobrenatural ele tá dentro da fantasia. Então, mas existe, por exemplo, o realismo mágico, que é uma coisa que a gente vê no Gabriel Garcia Marques, por exemplo, né, aqui da América do Sul e tal, que é um movimento considerado, né, sul-americano, assim, por natureza, que ele tem esse elemento fantástico, mas ele não é considerado fantasia pelo único detalhe dele ser literatura, né? Fantasia, literatura fantástica, a gente fala literatura fantástica, mas ele não é considerado literatura pelos estudantes de letras, sabe, de acadêmicos. A fantasia, ela é uma coisa de cultura de massa, principalmente, assim, com exceção de raras exceções, tipo Tolkien, que conseguiu, né, conquistar aí um nível mais elevado, até por ele ser linguista, por ele ser, né, um filólogo, um cara que já estava dentro da academia. Então, eu acho que ele talvez consiga uma penetração maior por causa disso. Mas, com a obra como o que eu escrevo, o que Pedro escreve, não é considerada, sabe, a alta literatura. Então, essas definições eu já meio que fico com o pé atrás por causa disso. E aí, também, por causa disso, eu rejeito a ideia de ter uma cartilha para fantasia, sacou? Eu acho que não tem cartilha, eu acho que você pode escrever o que você quiser, e se tem alguma coisa lá que é irreal, que é mágica, que é fora das convenções padrão da realidade, você pode considerar como fantasia, sabe? Muita gente usa o termo também ficção especulativa, né? Que é para falar já da coisa mais afeita à ficção científica, mas aí já mistura um pouco. Muito... Essas margens, para mim, são muito borradas, sacou? Então eu não vejo, assim, uma grande, tipo, uma definição muito certeira do que seja fantasia. Eu coloco nesses termos mais livres, assim, porque eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso, não. Quem se preocupa mais com isso é o acadêmico que estuda o assunto, né? O livreiro que na hora de vender vai ter que separar. Tem que organizar, né? Sim. Uma visão que vai atrás do nicho específico. Inclusive, se a gente pensar fantasia, talvez seja o gênero assim com maior subdivisões. Acho que é justamente por isso que você falou, né? Do tipo, a gente pode desde um Stephen King passando por uma J.K. Rowling, indo até vários que você olha assim, podem ser bem diferentes, mas você encontra vários elementos que eles vão se cruzar, né? Então a gente pode, em vários casos, tipo Star Wars, né? Que você também tem outra linha, né? De fantasia, pega, sei lá. Então, assim, tem vários. Acho que dá para a gente pensar bastante. Acho que uma definição exata ela não vai existir, né? Como o Marcelo disse, a gente tem aquele pé que vai para... tem que ter algo que saia da realidade, né? Para a gente contar como fantasia, porque senão é ficção histórica, às vezes, ou algo assim, né? É só um livro de ficção. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa não pode ir muito longe. Porque se você fizer algo muito fora da realidade, às vezes vai causar mais estranhamento ao leitor, né? Do que o agrado dentro da obra. Ainda tem esse detalhe. Porque a fantasia é um detalhe pequeno que existe, né? Que você pode classificar em quase 1000 subgêneros. Você pode pegar um gênero e jogar dentro da fantasia, você já vai estar criando uma coisa totalmente diferente. A gente pega livros de thriller, suspense, investigação criminal e passa dentro de um universo de fantasia. Mas o foco, às vezes, não é nem a fantasia, né? Não é aquele mundo de magia ou algo assim. O foco está sendo um detalhe totalmente diferente. Então, a fantasia, eu acho que a gente não tem como classificar ela, porque a galera já ramificou tanto que a fantasia já está dentro de quase todos os outros gêneros. Né? Eu acho que a fantasia... quase tudo. A gente pode fazer o que quiser na fantasia, né? Pode fazer um mistério de detetive com fantasia, pode fazer uma drama político, uma coisa tipo, sabe, Guerra dos Tronos mesmo, né? Uma coisa mais política e tal. Pode fazer um mistério de detetive, pode fazer uma história de terror com elementos fantásticos, pode fazer tudo, sabe? Acho que foi o Kadesh que comentou aí, né? Que tem a diferença entre literatura comercial e artística. Eu não estou conseguindo ler o comentário agora. Literatura comercial, literatura e ficção literária. Ficção literária. Assim, pode ser até que fantasia entre mais para o comercial, no sentido de ser uma coisa mais de massa, mas eu não diria nem comercial, porque se eu for depender das vendas dos meus livros para me sustentar, amigo, eu não estou bem, não. Porque assim, a gente coloca no precinho assim, para ser bem acessível, que é para a galera ler. É mais pelo entretenimento da coisa, né? Não é tanto para vender o produto, assim, o livro como produto, mas é mais uma literatura de entretenimento, eu diria. Esse é um ponto bem legal que você falou sobre... Porque eu tenho uma visão, né, que
a fantasia, de uma forma geral, ela não é mainstream, né, na literatura, ela não é o que mais vende, né, vamos colocar assim. Talvez por conta dessa dificuldade em categorizar, em organizar, vamos colocar de uma forma geral, porque às vezes tem algumas categorias de livros que elas são, às vezes, muito mais definidas, muito mais retas, vamos colocar assim. Será que isso é até mais fácil para vender, para criar um buzz em cima, ou não? Ou será que não tem muita relação quanto a isso? Eu acho que sim. Pode falar. Vai falar. Tá bom. Eu acho que assim, tem uma curva de aprendizado para ler fantasia, né? Toda vez que você pega um livro novo de fantasia, você tem um mundo novo para descobrir. Então, se você pegar Os Miseráveis de Pedro, por exemplo, né? Acompanha livros de mercenários. Você vai descobrir um mundo novo ali, né? Você vai conhecer as terras do norte, os pântanos centrais, né? O deserto do sul, toda essa questão política que você está descobrindo na hora, né? Sim. Então, muita gente não consegue se conectar com isso, eu acredito. Mas, em contrapartida, quem consegue, né, a galera como eu e ele, a galera bem nerd de fantasia mesmo, que ama o negócio, nossa parada é essa, sacou? É descobrir as fantasias. É chegar no final aqui do Asa sobre o Abismo e ver que tem, tipo, uma sessão extra falando sobre a magia, assim, sabe? Sobre os detalhes da magia. E aí, o verdadeiro fã, não verdadeiro não, né, mas o fã, assim, mais aguerrido de fantasia, ele quer esse detalhe, sacou? Ele quer descobrir um mundo novo, ele quer fugir totalmente da realidade, ele quer uma realidade diferente do que a gente já tem em comum. Então, como você fala assim, que às vezes é mais difícil escrever fantasia, por um lado é difícil, assim, trabalhoso, né, de você criar uma coisa nova, mas por outro também é fácil, porque você não precisa se apegar a certos detalhes da vida cotidiana, sacou? Você não precisa saber quanto custa uma passagem de ônibus, por exemplo, porque no seu mundo não tem isso. Você inventa até a sua moeda, né? Você inventa... Não precisa saber, assim, você pode saber e torna a sua obra muito melhor se você fizer, por exemplo, uma pesquisa sobre cavalos, para você, sabe, descrever as batalhas com cavaleiros, por exemplo. Mas se você quiser que no seu mundo, em vez de cavalos, existam, sei lá, lagartos gigantes, né, que a pessoa monta e cavalga, você pode. A fantasia lhe dá essa liberdade. Acaba que, acho que explora muito mais o lado criativo, né, o senso, literalmente, de criar mesmo do autor, né? Porque, querendo ou não, tem que ter uma sinergia dentro de todos esses elementos. Você pode ter lagartos gigantes, você pode ter uma nova moeda corrente para comercializar, tudo tem que fazer sentido ali dentro do contexto, né? Então, acho que é interessante que o processo de criação ele pode ser mais longo, talvez, porque você vai ter que criar várias coisas que não existem nesse mundo novo, mas, ao mesmo tempo, você tem menos margem de erro, talvez, né? Porque é algo que ninguém conhece, né? Algo interessante que a gente fala aqui também, assim, a fantasia, como a gente falou, né, ela tem uma gama tão grande de subgêneros que a gente já tem, assim, o público, existe um preconceito voltado para a área de fantasia, tem gente que acha que fantasia é algo mais infantil, tem gente que, tipo assim, a literatura no Brasil vai muito voltada hoje em dia para autoajuda e negócios, né? Sim. São muitos livros que estão de sucesso. Então, ficção, e aí quando você joga fantasia no meio, tem gente que tem um preconceito já formado, tem um pé atrás com o gênero. E aí você tem a bolha... Essa é a percepção que eu tenho também, infelizmente. Aí você tem a bolha dos leitores de fantasia. E essa bolha está cheia de bolhas dentro dela. Você tem um leitor da alta fantasia que não gosta de ler a baixa fantasia. Você tem um leitor da baixa fantasia que não gosta de ler a fantasia sombria. Ou o leitor da fantasia sombria que não gosta da fantasia hot. Então, você tem tantos subgêneros que a pessoa gosta de um detalhe específico de um e acaba não apreciando o detalhe do outro. Então, a própria fantasia acaba se ramificando e não se desenvolve porque o próprio leitor de fantasia tem preconceito com outros ramos dela, né? E isso necessita de uma maior dedicação do leitor, vamos colocar assim, talvez principalmente numa alta fantasia, que é talvez mais complexa, mais demorada, que às vezes são livros maiores também. Talvez essa segregação, tanto de escritores quanto de leitores, escritores não, mais de leitores, será que está envolvido nesse ponto também? Tipo, que são universos à parte. Às vezes tem uma série de 1, 2, 3, 4, 5, 7 livros. Será que essa maior dedicação dentro de um universo também afasta o leitor do tipo, vou pegar um livro, primeiro volume, 400 páginas, e são 8, 9 volumes, assim. Será que isso
Me vem na cabeça Roda do Tempo, por exemplo, né, que são acho que 14 livros, nem todos lançados no Brasil ainda, cada um de 1000 páginas. Isso também é um fator de afastamento, assim? Vai lá, Pedro, comece agora. Assim, ó, eu conheço muita gente que não gosta de ler livro grande, conheço gente que não gosta de ler série que está inacabada. Então, a gente tem uma época que livro de fantasia, para ser livro de fantasia, tinha que ser uma trilogia, né? Sim. Tinha autores que pensavam que toda série de fantasia tinha que ser uma trilogia. E aí você para que você vai ter que comprar 3 livros de 500 para 1000 páginas, uma série gigantesca, conhecer todo o universo, o personagem. Você tem a questão do gosto, né? Tem gente que não gosta de livro grande, tem gente que não gosta de série, e tem gente que simplesmente não gosta de universos novos. Tem gente que só gosta do romance, tem gente que gosta só da comédia, da autoajuda. Você já tem a divisão por gostos, né? E você tem aquela divisão de... Você tem que conquistar o leitor nas primeiras páginas de um livro de fantasia, e você ainda tem que apresentar seu mundo no livro de fantasia. Senão você vai falando só as coisas, sem apresentar as coisas ali, e a pessoa fica perdida, sem saber onde é que ele está, como é que aquele mundo funciona, qual é a motivação do personagem. Às vezes é tanta informação junta que a pessoa quer só uma coisa mais simples. E aí você lê um livro de ficção, romance, drama, comédia, thriller, às vezes é mais fácil, né? Ou não mais fácil, mas tipo, às vezes você quer só relaxar, pegar um livro e você não quer quebrar a cabeça descobrindo um universo novo. Concordo plenamente, né? E assim, nos grupos que a gente participa do Face, por exemplo, de escritores, a gente volta e meia vem a mesma dúvida, né? O cara tá começando a escrever e fala sobre eu tô querendo escrever um livro, eu tô planejando que seja uma série de tantos livros, 6 livros, e eu quero que seja, sabe, um livro maior, de tantas páginas. E eu sempre falo, assim, eu não recomendo que você comece sua carreira, né, de escritor com um livro de 600 páginas ou mais, porque o leitor, ele não vai ter boa vontade com o autor iniciante, ainda mais o autor iniciante nacional. E não estou aqui chorando pitanga, não. Ninguém tem obrigação, né, de dar essa confiança para um cara que está começando agora de 600 páginas. Quando é um best-seller internacional, você já sabe que aquele livro vendeu muito, é porque alguma coisa boa deve ter ali. E aí você consegue, né, confiar mais, ainda mais se tem uma série atrelada, tipo Roda do Tempo ou Game of Thrones, né? E aí eu sempre aconselho livros menores e tal. Eu mesmo, minha própria trilogia, né, já tem 2 volumes publicados, é um pouquinho maior o primeiro livro, que é 350 páginas, mas o outro é 250, sacou? É menorzinho, é para ser mais digerível mesmo. Mas assim, o fã de fantasia épica, eu acho que o Pedro vai concordar também, que é o nicho do nicho do nicho, a gente gosta do livro grande, sacou? Quando chegaram para mim falar que existia uma série de livros chamada Roda do Tempo, que eram 14 livros e que o cara morreu antes de terminar e que chamaram outra pessoa para terminar, eu fiquei imediatamente interessado, sacou? Porque, assim, eu sabia que eu ia ter material ali para mergulhar, para tentar capturar aquela sensação de descoberta que eu tive com O Senhor dos Anéis, que foi uma parada que mudou minha vida, meu gosto literário. Eu mergulhei do Senhor dos Anéis, depois eu descobri A Torre Negra, do Stephen King, que é uma fantasia também, mas muito diferente, mas também um épico, sabe? 7 livros gigantes, um mundo novo. Tem a galera aqui que é Os Órfãos do livro Malazano dos Caídos, que é uma obra de fantasia que faz muito sucesso lá fora, que só tem 2 livros publicados aqui, não vingou, e é extremamente difícil de ler, sacou? Extremamente, assim, é uma obra que eu vivo falando, não se mire nesse livro, apesar dele ser incrível, porque o cara passou mais de 10 anos só criando o universo antes de começar a escrever, sacou? Então, assim, existe um nicho que gosta disso, mas é um nicho muito pequeno e muito apaixonado, sacou? Então, você não vai ter muitos leitores, por exemplo, mas os leitores que gostarem, eles vão amar aquilo, porque a experiência de você conhecer um mundo novo, a experiência de você, sabe, aprender sobre um sistema de magia, aprender uma linguagem, é meio como se estivesse entrando para uma sociedade secreta, tipo um clube muito restrito de pessoas que só aquela galera conhece aquilo, sacou? É bem legal nesse sentido. Acaba que você sente parte desse universo, né? Você citou várias séries, vários exemplos, tipo, cara, é o mundo novo, o universo novo, eu preciso fazer parte disso. Então, quanto maior o livro, e às vezes mais volumes, mais tempo você passa ali dentro, que é algo que você quer estar dentro, né? E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte, o que a gente falou, né, de desafios, da entrada, né, de novos leitores para a fantasia. Mas eu queria, por outro lado, até aproveitando, né, MP, essa última fala sua, o que mais encanta em vocês na fantasia de uma forma geral? O que
faz vocês querer ler cada vez mais e escrever também? O que mais desperta, assim? Você que sabe, velho. Cara, o que eu gosto mais, assim mesmo, acho que esse elemento mágico, sacou? É você trabalhar questões reais, né? Sempre tem questões reais dentro dos livros, mas com aquela adição, assim, de uma coisa que muda toda a perspectiva, sacou? Que muda o universo. Por exemplo, tem uma série que é a Filhos de Sangue e Osso, que é uma trilogia da Tomi Adeyemi. Ela é uma escritora nigeriana-americana, e ela escreve uma fantasia inspirada nos orixás, inclusive na cultura iorubá e tudo mais, e ela coloca um mundo onde todos os personagens eles são pretos, eles têm pele negra, eles são um povo inspirado nas culturas diversas da África, sacou? E não tem, por exemplo, nenhum colonizador branco nessa história. Mas acontecem conflitos, acontece opressão, acontece situações que a gente vê no mundo real, sacou? Acontece racismo, inclusive, né, entre essas pessoas, por causa de determinadas características físicas. Então, ela consegue trabalhar questões reais de uma forma que a gente não costuma ver normalmente. Então, essa nova visão, essa visão totalmente diferenciada, sacou? Que, para mim, me atrai muito para a fantasia. Eu acho que para mim está muito a jornada de personagens em situações que eu sei que eu não vou estar, né? Porque a gente adora mundo de fantasia, velho, mas eu sei que se a gente estivesse lá, a gente estava fudido. Porque geralmente tem um desastre, tem uma catástrofe, está todo mundo morrendo, tem uma ameaça. Então, a sensação de ver algo que eu sei que eu não vou estar ali presenciando, mas que você pode estar ali, né? Ao mesmo tempo que você sabe que não vai acontecer, você consegue se ver naquela situação, porque os autores, né, eles conseguem criar um universo com personagens vívidos e tudo mais, e você consegue se sentir parte daquilo. E aí, conforme você se sente parte daquilo, você quer dar essa mesma sensação, pelo menos a gente que é escritor, né, para outras pessoas. A gente quer criar mundos que ficam aqui buzinando na nossa mente e quer que outras pessoas sintam como a gente se sentiu lendo esses livros, né? Que eles mergulhem dentro desses livros, eles contemplem essas ameaças que a gente traz, essas crises que existem dentro desses universos. E a gente gosta de fazer personagem sofrer, né? Porque se ele não estiver sofrendo, não fica interessante a história. E às vezes a gente pega situações que a gente está aqui com dificuldade e traz para algum personagem da história, porque é maneira de você mostrar a outras pessoas, às vezes, problemas que existem na sociedade, que existem na sua vida e soluções que podem ser alcançadas para ela, né? A gente pode falar que é uma fuga da realidade, literalmente, né? Então... principalmente fantasia. Com certeza. Então, assim, a leitura, de uma forma geral, né, principalmente de ficção, ela acho que já leva a esse ponto, né? De você... às vezes sua vida não está tão legal em algum momento, então está num momento estressante, ou então tendo uma hora do almoço, pós-expediente, você quer dar aquela esparecida, a leitura é bem interessante. Acho que mas a fantasia vai além, né? Porque te transporta para um mundo que de fato não existe. Então, acho que é um pouco isso, né, Pedro, que você falou, né, de transportar para estar em algum lugar, e o escritor, ele vai querer, eu quero que as outras pessoas também tenham isso, né? Por que não com o meu livro? Né? Porque não com algo que eu criei. E aí é um ponto assim, como que funciona a cabeça de vocês, assim, tipo, eu tenho um universo aqui, eu vou explorar ele até aonde? Porque, na minha visão, assim, a fantasia ela é quase que infinita, se for pensar, não sei, dentro do universo que é criado. A gente vê até hoje, mais de 20 anos depois, tá, que lança filmes e livros de Harry Potter, por exemplo, né? Então, tem quase que infinito. Vocês imaginam colocar um ponto final em história de vocês, tipo assim, não, isso aqui para mim já deu, vou para um próximo, criar algo completamente do zero, ou como que é isso? Tipo, acho que é algo muito interno, né? Acho que é muito mais da história terminar, quer dizer, é muito mais do escritor querer dar um passo diferente do que a história de terminar, porque você pode ficar criando spin-offs, enfim. Como que é isso, né? Essa relação com universos criados. Deixa eu ir dessa vez. Eu vou dar exemplo aqui que eu tenho três séries em andamento, né? Sim. E cada uma seguia um caminho diferente. 4 se contar o que continuar no Wattpad. Noite Eterna, eu comecei no Wattpad e eu visualizava qual era o seu fim. Eu escrevi o livro 1 e o livro 2. E por mais que tenha histórias que possam acontecer, spin-offs, algo que acontece depois do livro 2, eu sabia que a história tinha que terminar ali. Porque a história, normalmente, a gente foca em um personagem. Você tem o protagonista da sua história. Então, chega um momento
que o seu protagonista, ele tem o início da jornada dele e ele tem o fim, né? Ele tem um momento que transformou ele ali. E nisso aqui você termina, você tem o início, meio e fim do seu personagem. Você pode criar outras histórias com outros personagens, aproveitar aquele universo, só que você sabia que a história tinha que ir do ponto A ao ponto B, né? Às vezes você tentar do ponto B ir para o ponto C pode não dar certo, porque você tenta forçar, às vezes, algo que você sabia onde você queria ir, mas aí você tenta aproveitar tipo, um momento de alta que está ali na sua escrita, na sua obra, e tenta tipo, espremer alguma coisa a mais daquela história e acaba não trazendo o mesmo conteúdo que você trouxe entre o ponto A e B, né? E aí tem outras situações. Quando eu escrevi Os Miseráveis, a primeira vez que eu escrevi ele foi um conto pro Wattpad. Não, pro Instagram. Sim. E aí, depois ele virou uma história com início, meio e fim, que virou esse livro. Quando eu fui para Virafolha, eles sugeriram, você não quer aproveitar que são livros pequenos, fazer uma série, não sei o quê? Pronto, eu tenho agora, tem 3 livros já garantidos, um segundo escrito, Marcelo até já vetou, e o terceiro quase pronto, onde todas as histórias são independentes, né? Você acompanha a jornada da companhia, só que toda a história tem um início, meio e fim. Você não precisa ler o primeiro livro para ler o segundo, você não precisa ler o terceiro, ou o segundo para ler o terceiro, porque você tem uma história que acompanha essa companhia de mercenários em suas jornadas, que são totalmente histórias diferentes dentro do mesmo contexto que é apresentado no primeiro, né? E aí a gente tem com o Marcelo, que quando a gente conversa, ele fala, o livro dele, ele escreveu, assim, uma trilogia. Eu tenho um livro que eu vou apresentar pela Pendragon, que é para ser uma trilogia, né? Pelo menos quando foi no Wattpad, ele era uma trilogia. Então, eu sei até onde ele tinha que ir. Eu posso voltar para aquele universo depois, escrever mais sobre ele, né? Outros personagens, outros locais. Mas eu sei que aquela história ali, específica, ela tinha que terminar naquele ponto, né? Forçar mais, às vezes, pode estragar a história. Eu concordo 100% com o Pedro. Acho que a história ela tem que ser centrada no personagem, especialmente a história fantástica, que é muito focada na jornada do herói, né? Então ela é muito centrada sempre em uma figura ou algumas figuras principais. Então o fim de uma história de fantasia, ela deve chegar quando chegar ao fim do arco do protagonista, né? Quando ele se transformar, quando ele mudar como pessoa, crescer e tudo mais. Eu tenho A Ruína de Notora, que é a minha trilogia, e é o meu universo, é o único universo de fantasia que eu pretendo manter, assim, por obras subsequentes, sabe? Mas ele é uma trilogia fechada, o terceiro livro já está escrito, a gente vai começar a abrir o Catarse no final do ano, mas eu tenho aí os spin-offs, né? A gente vai estar lançando o Relatos da Ruína, que é o que o pessoal que comprar o livro de Pedro agora ganha desconto, lá na loja da Virafolha, para poder adquirir, que é uma coletânea de contos, que se passa no mesmo universo, mas com personagens diferentes, em épocas diferentes, sabe? Histórias isoladas, que mantêm o mesmo universo, mas, assim, quem nunca leu e pegar para ler, não precisa ter uma bagagem anterior, vai conhecer o universo da mesma forma, né? E quem já leu e gostou, vai ter um gostinho extra, né? Vai ter aquela coisa a mais de estar ali naquele universo que você já descobriu, vai poder mergulhar mais nele. Agora, os outros livros que eu estou escrevendo, o Música Roubada, que seria lançado esse ano, infelizmente não será mais. Já se passa em outro universo, é uma história fechada, totalmente diferente. O projeto que eu estou trabalhando atualmente também é uma história separada, justamente porque, por mais que a gente tenha esse viés épico, né, de grandes obras, grandes volumes e tal, acho que todo autor ele gosta de explorar coisas novas também, né? Então a gente ficar focando, acho que na mesma série sempre, acaba que desgasta, né, o autor, assim. A gente está escrevendo não é para cumprir, sabe? A gente não é o George Martin que tem que escrever o 6º livro de Game of Thrones porque tem um monte de gente envolvida, contrato e tudo isso. Não, a gente escreve, assim, ainda porque a gente gosta só, sacou? Se a gente virar best-seller, aí a gente vai ter cobrança de fã para continuar alguma série. Enquanto isso não acontece, a gente pode... E como que funciona, assim, aquela fagulha para criar uma nova história, para pensar no novo universo, em personagens? Eu imagino que não deva ter um padrão, né? Naturalmente nós, acho que as ideias elas vêm cada uma de uma forma, mas o que costuma literalmente borbulhar assim inicialmente? É num personagem, é no universo? O que começa na criação tantas histórias que vocês já têm, ou de repente de uma nova que já está nesse processo inicial? Como que funciona o início assim do processo de criação? Cara, pra mim é uma coisa bastante desencontrada, assim, sacou?
eu não penso na história já inicial, assim. Eu começo geralmente por personagens, né? Pensando em figuras de personagens. Ter sido mestre de RPG me ajuda muito nisso, em pensar em situações de conflito, pensar em criação de personagem também. Mas, assim, às vezes eu tenho uma ideia para um personagem, sabe? Por exemplo, o protagonista do Música Roubada, que é o Lucian, né? Que é um bardo que vive de dar pequenos golpes porque ele é forçado, porque ele tem uma dívida, sabe? Você vai criando o personagem e vai criando uma história. Essa história, ela é meio que universal, você pode colocar em qualquer lugar, né? Um músico de rua que tem uma dívida com criminosos e precisa, né, roubar para poder pagar essa dívida e tudo mais. Mas aí eu começo a pensar em outros elementos, né? Em um universo onde nunca anoiteça, como mudaria o mundo, né? O que seria o mundo onde não houvesse noite? Por que não existe noite nesse universo? Eu começo a pensar numa história pregressa. Aí começa a pensar numa história de busca ou de fuga. Uma história onde dois personagens que não tem nada a ver um com o outro tem que se unir. Eu gosto muito desse esquema. Dois personagens muito diferentes que se unem no final. E vale tanto para romance quanto para filme policial, sacou? Essa estrutura existe em vários lugares. E aí eu vou juntando essas coisas, sacou? Eu penso nos personagens, penso assim, de forma separada. E essas inspirações vem das minhas leituras, vem do que eu consumo, de filme, de jogo, de livro, de tudo mais. E aí chega em algum momento que essas ideias elas se encaixam na minha cabeça e viram um esboço de uma história. No meu caso, acho que eu vou um pouco de trás para frente. Às vezes eu tenho eu visualizo uma cena específica. Aí eu visualizo o personagem que estaria dentro daquela cena. E aí eu penso assim, o personagem é assim, mas por que ele é assim? Aí eu começo a ver como é que o mundo funcionaria em volta dele para o personagem ter se tornado daquela maneira e para ter chegado naquela cena. E aí eu começo a pensar de trás para frente, como é que a gente chegou naquela cena? O que é que vai ter depois daquela cena? E aí, pronto, eu tenho um personagem assim, o mundo é assim e a história vai ser esse objetivo. Pronto, já sei o livro que eu quero escrever. Legal. Mas eu acho que algo em comum, né, no caso de vocês, eu imagino, é que antes de escrever, eu acho que tudo isso já tem que estar mais ou menos criado, né? Tem que estar tudo em mente. Porque eu acho que a fantasia, pelo menos na minha visão, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Não é o tipo de escrita que você pode ir escrevendo e, né, e é como se fosse no freestyle, assim, né? O Antônio, né, Pedro, o livro que você leu, o meu livro, eu escrevi ele direto, assim, sem fazer estrutura nenhuma. Porque também ainda não tem muitos elementos, assim, igual personagens, né, universos, enfim, ele é mais tranquilo de uma criação do zero. Isso faz sentido? Tipo, toda essa preparação, essa criação de universo, personagem, ela tem que ser antes da escrita de uma forma geral para fantasias? Eu e o Marcelo trabalham de maneira diferente. Marcelo, ele cria planilha. Ele tem caderno de anotação. Eu vi um stories que você colocou, Marcelo, que era uma planilha, não foi hoje? Acho que foi hoje, não foi? Linda. Eu coloquei, tem vários dias eu coloco, porque eu tô com muito orgulho dela, porque assim, toda vez eu tento inovar, né? Eu não faço sempre a mesma coisa para criar uma história. Aí dessa vez eu falei, não, eu vou colocar o outline numa planilha e eu vou colocar um código de cores, sabe? Com ponto de vista de cada um, com resumo, aí vou colocar verde para as que foram já escritas, as cenas e tal. E aí eu fiquei muito feliz com o resultado, e aí fiquei postando várias vezes, sacou? E aí, assim, o Marcelo ele tem essa construção, né, física praticamente, do esqueleto da história dele. Enquanto isso, eu consigo escrever, tipo assim, eu faço rascunhos básicos, mas eu consigo mentalizar o livro todo na cabeça. E aí, algumas coisas específicas, né, tipo detalhes do universo ou características do personagem, eu escrevo. Só que o esqueleto do enredo da história fica na minha cabeça e eu fico rebobinando as cenas. E aí quando eu termino de escrever, pronto, essa cena eu vou para a próxima. E eu vou rebobinando a cena que eu já tinha pensado várias vezes e aí conforme eu vou escrevendo, pronto, essa parte que eu já estou escrevendo já não está conectando muito bem com aquilo que eu estava pensando. Eu já preciso botar alguma coisa aqui no meio, ou eu preciso regredir isso aqui para fazer uma nova conexão com aquela outra cena que eu queria. Só que eu vou manter isso tudo na cabeça. Né? Para bem ou para mal, vai sempre na cabeça. Outras pessoas costumam fazer todo o esqueleto da história escrito, e aí ele pega aquele esqueleto e transforma no livro, né? Eu acho que varia muito de pessoa a pessoa, mas eu acho que ninguém consegue sentar e o mundo vai ser assim, e começa a escrever. Baixo espírito, né? Olha,
Porque vai criar muito buraco ao decorrer da história, velho. Assim, famosamente o Stephen King, ele fala para você não planejar nada. Sim, ele diz que mata a magia, sabe, que você perde a alma da história, você tem que escrever direto e tal, mas o Stephen King é um maluco, né, que escreve 3, 4 livros por ano. Ele não é normal, ele é um cara, ele tá além da gente, né, em matéria disso. O Neil Gaiman, ele fala um negócio muito legal, que é na reescrita, que você vai fazer parecer com que você sabia o que estava fazendo quando começou o livro, ou seja, você começa lá sem saber muito, deixa todos os furos, vai criando à vontade e volta para reescrever, e nesse processo você apaga aquelas inconsistências, sacou? Então é possível sim você escrever fantasia com a escrita de descoberta, que chama, né? Descobrindo a história aos poucos, descobrindo o mundo aos poucos, enquanto escreve. É muito divertido fazer isso, inclusive. Sim. Eu prefiro fazer de forma estruturada, porque eu tenho pouco tempo para escrever, né? Por causa da rotina e tal, e acho que assim eu consigo fazer mais rápido o processo, ajuda mais, eu não tenho um bloqueio no meio, não tenho que ficar parado olhando a tela em branco, aquela coisa horrível, eu sei exatamente o que eu tenho que escrever naquele dia, sacou? E aquela estrutura para mim não mata nada, porque ela não é uma corrente, sacou? Se eu quiser mudar ela, eu mudo na hora, só ir lá e mudar. Sim. Acho que tem que pensar para diminuir o risco de ter furos na história. Eu acho que a escrita de fantasia, eu acho que ela está mais propensa a isso, né? Porque são tantos elementos, né, personagens, algo geralmente quase tudo é criado do zero da cabeça do escritor, em algum momento ele pode se confundir, tá? Talvez essa escrita de descoberta, né? Talvez sejam para poucos assim, eu acho que tem talvez maior esse risco, né? E aí, até inspirado, né, Marcelo, no tweet que você fez hoje, inclusive dessa planilha, que você até questionou, né, perguntou o quanto, né, que cada um escreve, a produção. Como que é, assim, o ritmo de escrita de vocês? É todo dia? Vocês tentam ser todo dia? Tem uma meta que vocês colocam? Como que é, assim? Vai lá, Pedro. Eu tento seguir a meta que, acho que é a mesma que o Marcelo bota para ele, que é de 1.200 palavras por dia, pelo menos. Só que tem dia que o trabalho não deixa a gente escrever, tem dia que o rendimento tipo, é zero, tem dia que a gente faz 500, 800, 600. Só que os meninos já viram que tem dia que eu sento no sábado e termino o dia falando, gente, escrevi 6, 7 mil palavras hoje. Sim, e aí, compensa, né? É bem assim. É bem assim, Pedro, tem um ritmo que, como ele falou, né, tem dias que não dá para você completar sua meta e tal. Eu tenho essa meta também de 1.200 palavras, porque eu tenho essa meta, né? Eu sou, como muitos sabem, quem me conhece há algum tempo já sabe que eu sou fã incondicional do Brandon Sanderson, e ele tem uma meta diária de 2.500 palavras, né? E aí eu acho assim, se eu conseguir fazer metade do que ele faz, eu tô bem, sacou? Então eu coloquei lá 1.200, que é arredondando para baixo. Tento cumprir todos os dias, mas, sei lá, tô viajando agora aqui, saí de casa, vim para Salvador, ver família, tudo mais. Aí fui para uma festa de aniversário lá em Aracaju, aí fiquei 2 dias sem escrever e tá tudo bem, sabe? Eu tento fazer 1.200 palavras diárias em 6 dias da semana. Se eu quiser tirar uma folga no fim de semana, eu me permito, sacou? Mas, como eu gosto de escrever, eu acabo escrevendo domingo também, porque eu tô afim, sacou? Se estiver lá de bobeira. Sim. Mas não fico me martirizando, sacou? É só uma meta para quando eu chegar nesse total no dia, eu paro. Que é para eu não me sobrecarregar, para eu não ficar, sabe, escrevendo um monte naquele dia, chegar no outro dia e não querer escrever mais. Então eu tenho essa meta mais como um stop ali, um limite, para eu chegar e saber que já deu, já me esforcei bastante. Acho que. Mas falei. Eu ia falar assim que as metas elas são boas, que talvez para quem está começando, você não procrastinar, né? Tipo assim, depois eu faço. Você coloca uma meta e chegar próximo dela ou até ultrapassar não é o problema. Acho que o problema é você ir se afastando da escrita, né? E também, né, não se cobrar demais, porque eu acho que a pressão que a gente muitas vezes coloca na gente mesmo pode gerar bloqueios. A gente pode sentir tão pressionado que não escreve nada. Então, assim, ter uma meta, mas ser bem flexível, acho que é o melhor caminho, né? Eu quero falar bem sobre essa parte da cobrança, né? Porque às vezes a gente fica preso a eu tenho que escrever 1.200 palavras. Só que você esquece que às vezes você fez um texto que é um rascunho sobre alguma coisa importante da sua história. Sim. Ali você já escreveu um pouco. Sim. Você tem que fazer
hoje em dia quem quer ser escritor, você tem que estar nas redes sociais. Você tem que fazer post no Instagram, Twitter, TikTok, sabe o que é. Você está tirando tempo para fazer aquilo ali, você está escrevendo um texto que você vai publicar ali. Então, você pode não estar escrevendo 1.200 palavras, mas o importante mesmo é você estar focado em estar trabalhando, né, na sua carreira como escritor, se você quer ser um escritor, no caso. Porque hoje, infelizmente, escrever o livro é menos de um terço do trabalho que você vai ter como escritor. Porque você escrever o livro, você tem que revisar, você tem que revisar de novo, mandar para uma leitura beta, crítica, revisar quando voltar dessa leitura, arrumar uma diagramação, você tem que fazer a divulgação do seu trabalho, tem que fazer mais divulgação do seu trabalho em vários locais, procurar parceiros, interagir com outras pessoas do meio. Então, às vezes o que a gente pensa que eu gastei tanto tempo escrevendo livro, e se você não souber vender seu livro, né, divulgar seu livro, não adiantou nada você gastar esse tempo todo para escrever ele, que às vezes vai ficar lá, só você vai conhecer seu livro. Tem que equilibrar o tempo, né? Que o livro é um projeto, né? Como você disse, a escrita é apenas uma das etapas e o antes, o durante, o pós-escrita tem um esforço, né, em cima de toda a obra. Isso realmente é bem, bem importante. Então, acaba que a prática da escrita, acho que ela é importante de uma forma geral, né? Então, se você está escrevendo uma resenha de um livro que você leu, naturalmente você está ali se aperfeiçoando e na hora de escrever seu próprio livro, você pode escrever mais rápido, com menos revisões. Então, o contexto geral está envolvido, né, na literatura, na escrita, acho que é sempre benéfico, né, para o autor. O importante, desculpa, Juliano, o importante eu acho que é gostar do processo, sacou? Você tem que estar gostando de estar escrevendo. Se você está lá todo dia sofrendo porque você não alcançou sua meta de palavras ou sua meta de sei lá o que você estipulou, né, para si mesmo, aí não está dando certo, sacou? Você tem que sentar para escrever porque você gosta daquilo, porque não adianta ficar se martirizando, sofrendo para depois saber, você vai ter um produto final ali que serviu para quê? Se você não gostou dos 3 meses que você passou escrevendo aquele rascunho, sacou? Você tem que olhar para trás e pensar, pô, quando eu estava escrevendo aquilo ali, minha vida era assim, assado, e tem aquelas memórias boas, sacou? Memórias boas sobre o momento que você escreveu, sobre as ideias que você teve, e é isso que eu sinto com cada um dos livros que eu escrevi até hoje, sacou? A maioria não foi publicada ainda, mas eles já moram no meu coração, e para mim já valeu ter escrito eles. Pode ser que ninguém nunca leia nenhum, né? E para mim já valeu essa experiência, sacou? Mas é uma autorrealização, né? Só isso, nesse caso, é o suficiente, né? E a gente está voltando um pouco mais para a parte da fantasia mesmo. O que para vocês, assim, acho que na expectativa como leitor e também como escritor, o que não pode faltar numa fantasia? Tipo assim, quando vocês buscam um livro para ler, o que vocês... tem que ter pelo menos isso aqui, senão para mim não vale. Senão isso aqui eu pulo, ou então... invertendo, né? O que não pode faltar na experiência que vocês querem proporcionar para o leitor. Eu acho que não é nem o que não pode, mas o que pode faltar é o excesso de informação. Porque às vezes a gente pega um livro de fantasia e o autor joga tanta coisa no início que você não consegue ir para frente, porque você fica soterrado de informações desnecessárias que poderiam ser apresentadas ao decorrer do livro, né? Então, o que é que não pode faltar para mim é algo novo que é apresentado gradativamente na história de uma forma surpreendente. Assim, às vezes pode ser até um clichê, mas que ele seja trabalhado de uma... você pega um clichê e trabalha o clichê de uma maneira nova, uma maneira diferente, uma maneira divertida, né? Porque às vezes você pega um livro e é a mesma história do livro B que você leu não sei quanto tempo atrás, só mudou o nome dos personagens. É aquela mesma jornada do herói, um vilão no final e acabou. E a pessoa não inova nada. Tipo, beleza, você pode usar o clichê aqui, mas traga algo novo, né? Então, para mim o que não pode faltar é ter algo novo na história. Né? Ter uma inovação. Sim, legal. Beleza. Cara, assim, para mim, na fantasia, o que não pode faltar, tanto no que eu quero ler, quanto no que eu vou escrever, eu gosto muito dessa palavra, que é o maravilhamento. Sacou? A fantasia, ela dá uma sensação de maravilhamento, de você se deslumbrar com alguma coisa, que também pode ser uma sombra, né? Eu gosto de escrever fantasia sombria, então eu gosto de ter cenas ou grotescas ou mais
não necessariamente assustadoras, mas com uma atmosfera assim, mais pesada, sabe? Não é o gore, mas assim, as criaturas de horror cósmico, por exemplo, né? Que são coisas incompreensíveis, sabe? É uma magia que causa um senso de ameaça por ser uma coisa que é incontrolável. Tá? Então eu gosto dessa sensação, sabe? De você estar sempre assombrado, maravilhado com alguma coisa. Então, tanto no que eu vou ler eu procuro isso, quanto no que eu escrevo eu procuro isso. Mas também não vou dizer que não pode faltar, não gosto de dar regra, sacou? Pode faltar, de repente tem outra coisa interessante da história. Tipo, sim. se tiver um desenvolvimento de personagem legal, eu acho que isso para qualquer história é suficiente. Ter personagens memoráveis, bem desenvolvidos, que se relacionam, que você vê o cara sofrendo, enfrentando dificuldades e superando ou não, né? Ou falhando em superar, porque a falha também é parte da vida, e um personagem verídico ele não pode ser bem sucedido em tudo, né? Então, eu acho que o que não pode mesmo faltar são bons arcos de personagem. E aí vale para qualquer história. Sim, não só de fantasia, né? Mas eu acho que acho que com aquele para te prender ali, né? Então, personagens bem construídos, né? Acho que nos atrai mais, né? E aí eu quero ir um pouco mais a fundo na questão da literatura, da fantasia nacional, né? Então, obviamente, né? Vocês vão e podem vender o peixe de vocês. O que a gente tem de diferenciais e vantagens da nossa literatura nacional, né? De fantasia, no caso, para os estrangeiros, né? Que a gente tem grandes clássicos. Hoje a gente falou de várias séries, vários autores, enfim. Mas o que a gente tem de diferente ali? O que a gente tá de pé de igualdade? Às vezes o que falta também, porque eu procuro cada vez mais ler mais autores nacionais, né? Não só para valorizar, mas porque é uma questão até de proximidade. Às vezes ocorre numa cidade próxima, enfim, tem vários pontos assim que me levam a ler mais nacional. Mas na visão de vocês, fantasia especificamente, qual que é o nosso tempero a mais em relação de fora? Marcelo, eu vou deixar você falar da alta fantasia e eu vou focar aqui na baixa fantasia. Bom, complementa perfeitamente. É isso. Por que eu quero falar isso? Porque, assim, algo que me chateia muito quando eu vou ler livro nacional de fantasia, assim, uma baixa fantasia, porque a baixa fantasia normalmente se passa no nosso mundo, né? Sim. É que a pessoa, você pega um livro de um autor nacional, aí você pega o livro, aí você pega o nome do autor, o personagem, ele é um nome americano, e a história se passa nos Estados Unidos. E aí eu paro e penso, eu vim pegar um autor nacional para ler um livro que eu posso ler de um autor internacional, porque vai se passar nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, eu sinto falta. Tipo, tem livros muito bons aqui no Brasil, que se passam histórias em solo brasileiro, né? O que eu cito em quase toda live que eu vou, quase todo podcast que eu vou, quando perguntam para mim, é Filhos da Lua, da Marcela Rossetti, que se passa aqui no Brasil. É um livro sobrenatural, com história de lobisomens e tal. Uma história maravilhosa. Se passa no Brasil. O nome dos personagens são brasileiros. E aí, às vezes, eu pego um livro todo empolgado para ler. O nome do personagem, os nomes, às vezes se passa no Brasil, mas os nomes não tem nada a ver com o Brasil, são nomes totalmente americanizados. Uma forte inspiração lá fora, né? Sim. E eu digo, eu quero ler se é uma história para estar lá fora, eu vou ler um livro de um autor lá de fora. Se eu estou lendo um livro nacional, eu quero ler um livro que se passe aqui. Uma coisa é você pegar um livro de alta fantasia como Ruínas de Nautora, como Os Miseráveis, e você vai pegar uma fantasia medieval. Infelizmente, o Brasil não teve uma era medieval, né? A gente foi das tribos indígenas diretamente para a era colonial e a era moderna. Então, a gente não tem uma referência nacional de uma história de fantasia medieval. A gente tem que ir para a Europa, a gente tem que ir à Ásia, à África, outros países que tiveram um desenvolvimento um pouco das eras, foi mais gradativo, não teve um pulo muito grande de um ano para o outro. Né? Então, você pega um livro de alta fantasia, o Marcelo vai falar daqui a pouco, você tem referência de fora, ok? Porque você não tem muita referência daqui. A própria história indígena brasileira é totalmente apagada, né? A colonização fudeu com a história indígena brasileira. A gente não tem muita referência que a gente pode usar. Você teria que parar muito tempo estudando para não trazer algo estereotipado. E aí, a baixa fantasia que você pode... O Brasil é grande pra caramba, velho. Você tem meio mundo de estado, meio mundo de cenário maravilhoso, mas não, vou trazer um clichê... geralmente de um personagem que é herdeiro de alguém, de um reino mágico, de alguma raça, não sei o quê, que mora lá nos Estados Unidos, porque tudo acontece nos Estados Unidos. Tudo em Nova York, Isso, especificamente em Nova York, né?
Quando os alienígenas vêm conquistar a Terra, eles conquistam só os Estados Unidos e acabou, não tem mais nada. E algumas Ou cidades, isso, né? ou é o Às vezes não é Japão nem... com os tokusatsu. É bem isso. Assim, falando em livros de baixa fantasia ou fantasia urbana, né, tem um livro, O Noite Eterna, do Pedro, porque eu acho muito legal, porque assim, é um livro que tem elementos que eu não costumo procurar, eu sou muito mais leitor de alta fantasia. Sim. Mas o livro dele é um livro que eu acho falar que é um livro que tem sotaque. É um livro baiano, sacou? E tem sotaque nas palavras, assim, e eu achei isso muito legal. Eu já falei aí, pra mim a parte favorita do livro foi essa. E eu acho que vale muito a pena, sacou? Quem for, assim, especialmente quem é da Bahia, vai se reconhecer no livro. Isso é bem legal, bem divertido, sacou? Agora, assim, em relação aos autores de alta fantasia, eu já encontrei muito autor aqui, e não só alta fantasia, tá? Autores de fantasia em geral, que não devem nada a autores internacionais. A gente tem vários, tem autores famosos, tem o Leonel Caldela, que é o meu autor favorito aqui, nacional, que ele escreve cenário de RPG, né? Muita gente tem muita resistência com RPG, mesmo dentro do meio da escrita, acho que RPG é uma coisa menor, e aí para essa galera eu digo que vocês estão cometendo o mesmo erro que quem diz que fantasia não é literatura comete com a fantasia, sacou? Você rebaixar uma parada só porque ela vem de um jogo, porque ela vem de de um aspecto que é mais gamificado, você tá fechando o olho para autores muito talentosos, tipo o Caldela, que consegue construir personagens, muito viscerais, ele constrói situações muito emocionantes e tal. Eu recomendo muito para todo mundo o Flecha de Fogo, por exemplo. Eu enchi o saco de Pedro pelo ler Flecha de Fogo. E aí, valeu a pena ou não valeu? Maravilhoso, velho. Valeu, tá vendo aí? Não vou ficar falando muito dos meus livros, não, tá? O Máscaras para os Mortos está lá na Amazon, tá na loja da Virafolha. Eu considero que é um livro também que tem personagens memoráveis, sacou? Mesmo para quem não tem o costume de ler fantasia, sabe, mundos novos, não vai ter dificuldade, porque eu me certifiquei de que fosse um livro fácil de compreender. Você vai aprendendo aos poucos, não é uma coisa, sabe, fechada para ninguém. E se quem quiser olhar nas resenhas vai ver isso. Todo mundo comenta isso, que é tudo apresentado aos poucos, bem fácil e tal. Mas assim, por exemplo, tem a Leona Volpe, eu gosto muito de indicar ela escreve sobre fadas, né? E ela faz uma pesquisa muito legal. Ela fez ilustrações para os meus livros também, para os próximos que vão lançar, além de escritora, ela é ilustradora. E ela faz uma pesquisa muito legal e cria um mundo em cima dessa pesquisa que é original, sacou? Isso é muito... Você não vê isso em qualquer lugar, sacou? E você não vê essa dedicação em qualquer lugar. Você pode pegar um livro gringo e você não vai ver o trabalho que ela teve fazendo isso, né? Da mesma forma tem o Arthur também, né? O Arthur Malvavisco, que está com um livro saindo agora pela Corvus, que eu também falo sempre porque é um livro que eu li, achei interessante a capa e tal, não esperava nada, como fui pegar um livro de um autor que eu não conhecia, e hoje é um dos autores nacionais que eu acho que escreve melhor, sacou? Ele escreve muito bem. Legal. E é uma história de fantasia, com fantasia sombria, com todos esses elementos, mas com elemento humano também, sacou? Com histórias, assim, bastante humanas e que qualquer um que lê vai se conectar. Então eu acho que o que o autor brasileiro tem de especial, não sei se é nem de especial, mas assim, ele é tão ou mais dedicado que um autor internacional, sacou? O autor best-seller, Pedro fala muito isso, né? O best-seller, quando chega aqui, ele já passou por várias edições. Passou por vários, né, trabalhos, foi trabalhado, retrabalhado, revisado. Tem autor que tira livro de circulação para poder consertar o detalhe que passou errado. E aqui a gente não tem essa oportunidade e o pessoal faz, assim, lança as paradas, por mais que passe um erro ou outro, a gente faz com a dedicação imensa, que é para quando lançar, sacou? O livro já tá, assim, quase perfeito. E essa galera, sabe, escreve muito bem, faz um trabalho muito legal, Eu conheci muitos autores assim dessa forma, depois comecei a me ligar na literatura independente, e hoje, tipo, sou muito fã, sacou? Tem o Rodolfo Salles também, do Absolutos, a saga dele, tipo, o universo dele podia ser uma franquia de filme tipo Star Wars, sacou? Fácil. O livro do cara é muito bom. Muito bom. E ele não me pagou, não, viu? Tô falando aqui de graça. Você vê uma galera que é excelente, sacou? Não vou dizer que nenhum elemento de nacionalismo dentro do livro, mas é na qualidade técnica mesmo, sacou? O pessoal é muito bom. E eu vejo que é um movimento muito importante, né, dos autores nacionais, eles se auto-indicarem, se auto-apoiarem, porque
quanto mais força tem, mais a gente cria um fator de convencimento para as pessoas. A gente falou no começo tanto dessa dificuldade dos leitores de, né, darem uma chance para livros de fantasia, e aí entra para o nacional, tem uma barreira um pouco maior, né? O Pedro falou muito, né, desses problemas, vamos colocar assim, de histórias que às vezes não são tão nacionalizadas, enfim. Então, quanto mais força a gente conseguir colocar no mercado, talvez mais leitores a gente conquista, diminui os preconceitos também, né? Quanto a RPGs, a fantasia, de uma forma geral, né? Então, acho que fica bem interessante pensar dessa forma. E eu ia até chegar numa pergunta que estava aqui na pauta sobre o mercado, né, nacional, né, da literatura, mas, né, Marcelo, você falou bastante sobre isso já, né? Então, acho que não é, mas acho que é até interessante porque fica meio que natural, né? Porque acho que muito do que a gente conversar vai cair para isso, porque é o meio, né, que a gente vive, né? Mas a fantasia é o meio que vocês vivem. E aí eu já quero até aproveitar e colocar aqui na tela uma pergunta do Rafa Andrade, né, que é da Virafolha, vou até colocar aqui, que pega muito essa ideia, né? O que vocês acham do futuro do mercado independente? Que é o mercado que, né, que vocês, né, eu também me coloco que a gente está. Como que vocês enxergam isso, enfim, de uma forma geral, assim? O Catarse, né, a Amazon, Catarse, outras plataformas estão aí, facilitaram muito a vida de todo autor independente, porque eu lembro que eu conversei uma vez no live com um autor específico que publicava muitos anos atrás, ele falava que era muita dificuldade, né? Tipo assim, você não tinha tanta concorrência, mas você também tinha uma dificuldade muito grande de vender seu livro, porque você precisava de uma Bienal, algo assim. Você não tinha a internet, que facilita hoje uma divulgação do seu livro, né? Livro em si, você não tem livro anunciado em cartaz, outdoor, essas coisas. A livraria não vai pegar livro de autor independente assim. Então, você precisa de uma Bienal, alguma coisa. Hoje, você quer publicar seu livro? Arruma uma revisão, arruma uma capa, chega na Amazon, bota o e-book. Você vai começar a ser conhecido, forma um público, abre um Catarse, tem um livro impresso, vai no correio e envia o livro para a galera, né? Você já está ali formando o seu público, vendo quem é que tem interesse, tendo noção de tudo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um lado negativo. A Marcelo está aí bem por dentro disso, papel aumentando, valores exorbitantes, né? O preço de papel, o próprio serviço, a gente não tem muita gente que ajuda o autor independente a saber o que é que ele precisa fazer. Tem gente que oferece serviço de revisão, essas coisas, mas falta agenciamento de autores independentes. Explicar para ele o procedimento de... Você terminou seu livro precisa ainda de uma leitura beta, seu livro precisa de uma revisão, seu livro precisa de uma leitura crítica, de um copydesk, de uma diagramação bonita, de uma capa de qualidade, tudo. A pessoa, às vezes, pensa que terminei meu livro, vou botar uma capa e vou publicar. E aí, como o Marcelo falou, né? O livro, quando vem de fora, a pessoa está acostumada a um livro que veio 15ª edição daquele livro, já passou por não sei quantas revisões, leitura crítica lá fora, o próprio autor já recebeu o livro de volta depois de já ter publicado, já alterou o conteúdo dentro dele, e aí vem para a gente o melhor possível que o livro tinha a oferecer. E aí você pega esse melhor possível que o livro tinha a oferecer, depois de 10, 15 anos lançado, e pega o primeiro livro de Joãozinho, que acabou de publicar o livro dele, não passou por uma leitura crítica, e na cabeça dele, o livro dele é a melhor coisa do mundo, né? Então, vem aquele primeiro baque, não teve ninguém para amortecer e falar para ele como é que é a realidade das coisas, e ele percebe como é que é a realidade das coisas da pior maneira possível. Então, tem muito mais oportunidade, mas, ao mesmo tempo, toda essa oportunidade que veio, a facilidade que veio, deixa a pessoa vulnerável para não saber como é que está o mercado hoje em dia, não saber como é que está como é que o público está recebendo essa obra dele, né? Como a galera tem o acesso ao material de qualidade, como o seu livro não está naquela qualidade, a galera está em casa, atrás de uma tela, bota o comentário da pior maneira possível para você. E você não está pronto para ver seu livro, tipo, recebendo uma crítica super pesada de uma forma online que todo mundo vai ver, né? Então, tem seu lado positivo ao mercado independente, mas, ao mesmo tempo, como muito autor iniciante, principalmente, não tem nenhum aconselhamento, não tem nenhuma preparação,
tem um lado muito negativo do despreparo do autor que está começando agora, que está tendo seu primeiro livro sendo lançado. Aí você vê que esse despreparo é mais culpa ou responsabilidade do próprio autor ou do mercado como um todo? Porque eu falo assim, tem diversas iniciativas, perfis, empresas que produzem conteúdo, né? Por exemplo, o podcast aqui, ele é um tipo de conteúdo para ajudar, né? A gente falou várias questões aqui inclusive, justamente esse ponto, né, que você está levantando, né, Pedro? Então, tem diversos tipos de conteúdos são publicados, são criados, talvez é uma falta de interesse do autor de correr atrás e assim, eu quero ter um livro publicado, eu quero publicar e acho que é muito simples. É mais uma responsabilidade dele ou do mercado que coloca na frente dele, tipo, publique de qualquer forma e tá tudo bem, assim, tipo. Não só dele, tipo, todo mundo tem uma parte, o autor tem uma parte que ele precisa pesquisar o que ele vai fazer, né? O mercado tem uma parte por não ter o incentivo, e o próprio país tem uma parte por não incentivar totalmente o mercado literário e a leitura, né? A gente tem uma parte que nosso país não incentiva a leitura, né? É o e aí, contrário, isso né? reflete, Afasta, né? É até o contrário, né? Isso reflete no mercado literário que, tipo, a gente tem as editoras, né? Que vai ajudar ali o autor, e a gente tem as editoras que vão cobrar um valor, tipo assim, o autor vai chegar lá, vai mandar o livro, a gente cobra X para publicar seu livro. Você vai gastar seu dinheiro, ele vai fazer a revisão, não sei o quê, publicou o livro. Não quer saber se a história está 100% boa, não. Eu já peguei livro publicado para a editora que era ruim, não tem outra explicação, o livro era ruim. Não tinha uma... Você pegava, começava a ler o livro e começava a ver que tinha capítulos que não tinham sentido na história, não tinha necessidade de estar ali. E, tipo, foi publicado por uma editora que a pessoa provavelmente pagou, né, porque não é a editora que faz publicação tradicional, a pessoa pagou por um serviço e a editora só se preocupou, ela recebeu o dinheiro dela, o prestadora de serviço serviço, foi né? pago. Então ele só fez publicar o livro, né? Que é a mesma coisa que a pessoa chegar no Catarse, tirar todo o dinheiro do bolso dela, fazer o envio e vai estar lá. Então, o que é um dos principais partes, sim, como você falou, a gente tem aqui seu perfil, tem meu perfil que eu faço dicas, não sei o que e tal, só que o caso é que nem todo mundo está atenado a uma rede social. E muita gente tem um deslumbramento de seu primeiro livro e acha que, pô, a galera lá nos Estados Unidos bota o livro no mercado, vende, é best-seller, não sei o quê, e pensa que vai ser o mesmo aqui. Uma vez eu fiz uma live com o Marcelo e a galera das Escritores Independentes. A gente estava no Instagram, a gente viu um post de um autor que ele tentava desencorajar outros autores porque o livro dele não tinha vendido. Dizendo e ele botava, que não adiantava, não né? tem futuro. Não tem futuro ser autor no Brasil, não sei o quê, você não vai se sustentar com isso. E ele fazia um story gigantesco falando sobre uma maneira desencorajadora para o mercado literário. E a gente fala isso por quê? Porque ele provavelmente quis se lançar, né, o primeiro livro dele, e ele teve um baque que não era aquilo que ele imaginava, ele não teve o retorno que ele imaginava, e ele tentou passar isso para outros autores. A frustração dele, né? Sendo que esse primeiro baque é para você acordar e ver. Você precisa estar na rede social, você precisa se divulgar, você precisa saber vender seu livro, você precisa ter um livro em ótima qualidade, né? Você achar seu nicho, seu público e saber se vender para aquele público. Saber os locais da rede social onde você precisa estar. Eu me lembro que eu, às vezes, assisto lives sobre pessoas que trabalham com agenciamento de autores, eles falam que as editoras, elas acompanham a rede social do autor para saber se ele sabe se vender, né? Se ele sabe trabalhar com o público. Porque a editora ela tem que ajudar ali o autor a se vender, mas o autor também tem que estar ali. Não é só o trabalho da editora. É um trabalho em conjunto dos dois lados, é uma via de mão dupla, né? Então, a gente tem todas... Você tem que ter um comportamento até profissional, diria, né? Nas redes e tal. Se você tem... Sabe, se você arruma treta com a pessoa no Instagram, se você briga com as pessoas que vêm falar do seu livro, fazer uma crítica, se você faz posts, como o Pedro mencionou, dizendo que, sabe, as editoras não olham para você porque é uma perseguição e que, sabe, trabalhar com escrita não presta porque as pessoas estão envolvidas, sabe, fazer algum tipo de ataque assim, isso já afasta automaticamente os olhos de qualquer um que possa vir a se interessar pelo seu trabalho, sacou? Acho que Pedro falou muito bem sobre essa questão aí. Eu pensando aqui agora,
se for pensar no passado não tão distante, né? Pedro citou muito bem a questão da tecnologia, né? Do acesso, pode publicar na Amazon de uma forma mais rápida e tudo. Acaba que uns anos atrás o escritor ele quebrava a cara, ou tinha o primeiro choque de realidade antes do livro ser publicado, porque ele ia mandar para uma editora para passar por uma submissão e ia receber um monte de não, muitas das vezes porque a história não estava boa, porque estava mal escrito e tudo mais. Agora ele quebra a cara, recebe os feedbacks negativos com o livro publicado e vendendo, que a pessoa vai pagar e ela vai ler. Então, assim, o filtro, né, que a gente tinha um tempo atrás, ele não existe mais, ou ele existe menos, porque hoje qualquer um pode publicar. Pode publicar o que quiser, estando bom ou ruim, com ou sem revisão, com ou sem preparação. Então, talvez esse cara que você citou, né, Pedro, ele tenha passado por isso, né, atropelou etapas, ninguém falou, tipo, cara, tá ruim para ele, antes dele publicar. Aí ele publicou e foi um fracasso, de fato. Então, acho que esse comportamento, né, a forma de publicar, né, a ação do escritor mudou, né? O mercado literário mudou. Esse enfraquecimento da barreira aí, né, que você falou, né, para o cara que antes tinha que submeter a editora, ficava ali na pilha de lixo, que é como se chama a lista de obras que são enviadas, é literalmente isso, é slush pile, né, na língua estrangeira, e vira pilha de lixo aqui, porque realmente é muita coisa que chega. E assim, eu tenho certeza que várias obras-primas se perderam lá nessa pilha, porque simplesmente a pessoa não teve nem tempo de chegar, sabe? Ou porque o cara que leu para fazer lá a avaliação técnica estava num dia ruim e ele foi especialmente crítico de algum detalhe e deixou passar. Então, assim, facilita para muitos casos, mas como você falou, né, cria essa sensação de que é muito fácil, quando na verdade não é. Eu gosto da história do André Bianco, por exemplo, que é um dos expoentes, né, da literatura de terror e fantástica, e ele começou tirando dinheiro da FGTS, porque tinha sido demitido, e financiando de próprio bolso a impressão. Então ele se arriscou muito mais do que alguém que publica na Amazon, né? Sim. Ele pegou o dinheiro do fundo de garantia para imprimir livro e ia em livraria de porta em porta. Hoje em dia não tem mais como fazer isso porque é tudo dominado por grandes cadeias, né? Então ele podia ir de livraria em livraria, oferecendo para os livreiros aquela consignação para ele conseguir vender, e assim ele foi construindo o nome dele. Hoje em dia a gente já faz isso mais fácil, né? Você bota na Amazon, só que ao invés de ir de porta em porta, você tem que ir de perfil em perfil, sem mandar mensagem privada não solicitada, porque ninguém gosta, viu? Já aviso logo. Mas assim, conquistando leitor por leitor, e aí fazendo, sabe, criando um relacionamento com cada leitor, envolvendo e conseguindo construir. E assim, para voltar para a resposta da pergunta do futuro do mercado independente, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que seja o nicho, assim, a construção do nicho, a construção do público, o Catarse, eu acho legal, é uma forma, acho que depender só da Amazon é arriscado, porque a Amazon, ela mantém seu livro digital lá, mas a hora que ela quiser instalar os dedos, ela tira, assim, você não tem controle, né? Então, você poder ter um livro físico, via Catarse, fazer uma tiragem condizente com o número de leitores que você tem, construir um público de leitores, mesmo que pequeno, mas que goste do que você faz e que vai estar disposto a ler o que você produz, eu acho que o futuro é esse, assim, né? São autores produzindo para seus públicos particulares, e essa rede de organização e de apoio, né? Um grupo se ajudando o outro, fazendo parcerias entre autores, parcerias entre comunicadores, tipo o podcast aqui, sabe? E outros grupos. Eu acho que para mim o futuro é esse, sacou? Esse tipo de um trabalho meio que quase artesanal, assim, de cada um, sabe? Contribuindo para fazer com que sabe de melhor, para entregar para o público, que é um público reduzido, mas que é um público fiel, sacou? E aí, para mim, isso é melhor do que você ser, sabe, um best-seller que várias pessoas compram, mas ninguém te conhece. Você poder ler e você poder falar com a pessoa, tipo assim, cara, eu adorei isso que você escreveu, e você, sabe, eu como autor poder falar, eu como leitor poder falar com autores independentes que eu conheço, e como autor poder responder e falar assim, ó, o cara, sabe, já veio gente falar comigo porque eu matei determinado personagem, né? E aí eu falo assim, olha, acontece, se ele não tivesse morrido, né? Você não estaria gostando tanto da história, você não estaria tanto querendo saber o que ia acontecer. E ter essa conversa, né, essa troca, que é uma coisa que aí é uma coisa também que você não tem com autores best-sellers. Tem até autores nacionais que também não tem condição de ter essa resposta. A maioria até tenta, eu vejo assim, sabe? Quando você marca alguém, você marcar o Eduardo Spor, você marcar o Inês Tavares,
eles vão lhe dar uma resposta, mesmo que seja, sabe, uma coisa breve assim, mas tipo, e o autor independente ele ainda consegue trocar aquela ideia de mais qualidade, assim, isso é muito legal. Sim. Essa troca é interessante, que é algo que era inimaginado anos atrás, até porque era muito mais literatura de fora, então era bem impossível. E a gente, eu acho que é um ponto interessante, você falou também, Marcelo, de repente a Amazon ela pode tirar seu livro do ar ou mudar o algoritmo, alguma coisa, e todo dia tem alguém reclamando no Twitter falando que as comissões, os repasses diminuíram e tal, não sei o quê. Naturalmente, eu converso muito, né, com o pessoal do Clube de Autores, e eles falaram que dentro da plataforma deles, tem mais de 70 mil livros lá. A Amazon é o terceiro portal que mais vende, não é o primeiro. Google vende mais, e eu não sei se é o Scribd, tem outra plataforma que vende mais do que a própria Amazon. Então, até a diversificação da onde você publica é uma saída, né? E no Clube, eu acho que, eu não lembro o número exato, assim, mas é uma proporção de 60-40, 60% físico e 40% livro digital. Então, isso mostra que a gente às vezes fica ali na Amazon, mas tem um universo tão maior de leitores ali, que às vezes tem um celular Android e não tem um Kindle, é no Google Livros que ele vai procurar alguma coisa para ler, e não necessariamente no aplicativo do Kindle. Então, acho que até eu sei que a pergunta não foi direcionada para mim, né, do Rafa, mas respondendo a questão do futuro do mercado, eu acho que quanto mais dados a gente tiver, dados para a gente analisar, a gente, assim, o escritor, né, melhor ele vai conseguir direcionar para quem e como, né, de que forma que ele vai colocar o livro dele. Eu acho que vai ter a gente está numa crescente de muita gente publicando, muita gente escrevendo, muita gente virando best-seller, né? A gente fala muito das métricas mesmo da Amazon, né? Mas eu acho que isso aí não é um mercado, acho que não é um meio 100% sustentável. Acho que daqui a uns anos vão ser menos, porque é muita falta de incentivo, é muito perrengue que o brasileiro tem que passar. Então, como qualquer novidade, qualquer mercado, tem um boom, tem a crescente, e depois a gente estabiliza a curva um pouco mais baixo. Mas o mercado dependente, na minha visão, ele vai dominar perante as grandes editoras. Eu acho que a gente já está vendo muito essa virada, assim, né? Principalmente para o brasileiro publicar o livro, né? Eu digo assim, a editora, ela tem uma parte de facilitar para o autor algumas coisas, né? Porque às vezes você não tem tempo. Então, você tem editora, também, né? Você tem editora para intermediar as coisas, às vezes fica mais fácil. Porque aqui, vou dar um exemplo, a live que teve, acho que foi ontem, da Pendragon. A Nádia, né, que é uma das editoras dele lá, ela fez uma live sobre a importância do autor na revisão do livro. E explicou toda a questão sobre a revisão ortográfica, a leitura beta, a leitura crítica, copy desk e tudo mais. Assim, gente, a editora geralmente faz a revisão, algumas editoras fazem o copy desk do livro, mas o melhor mesmo, antes de você procurar uma editora, você procurar alguém que seja especializado em fazer uma leitura crítica do seu livro, para apontar, né, coisas que precisem ser corrigidas. Porque se você faz, né, você vai gastar um dinheiro, vai, mas se você faz a leitura crítica, corrige seu livro antes de mandar para a editora, você vai ter muito mais chance de ser aceito por uma editora do que o autor que não fez isso. Porque, às vezes, o texto do autor está cheio de termos, frases fora de lugar, termos que pejorativos, alguma coisa assim, e aí, às vezes, fica ruim de ler. E aí, seu livro que já passou por isso, você já fez essa correção toda, chega na mão da editora e ele, porra, esse cara aqui entende o que está fazendo. E aí fica muito mais fácil dele ter interesse no seu livro, né? Então, às vezes a pessoa pensa que é só escrever, manda para a editora e a editora vai resolver tudo para ela. Não, é mão dupla mesmo, os dois lados. E eu acho que pelo menos uma leitura beta, uma leitura crítica, para alguém falar assim, tá muito ruim isso aqui. Ou então fala assim, pô, tá bom, mas eu encontrei algumas incongruências, alguns erros cronológicos, você mudou o nome de personagem, alguma coisa assim que são detalhes que pode afastar de uma editora, mas que você consegue rapidamente corrigir, né? Porque a gente às vezes tem muito isso, né? Às vezes é um medo, uma vergonha de mostrar o livro para alguém, principalmente quem está começando, né? Não sei se escrever é bom, não sei se e às vezes não quer passar por ninguém, publica, mas a pancada vem lá na frente, né? Então, esses primeiros feedbacks, assim, por mais duros que sejam, eles precisam existir, né? Acho que faz parte do processo de crescimento, né, do escritor. Tá, com certeza. Eu, inclusive, recomendo que quem for procurar leitura beta
não procure só amigos, procure outros, sabe, escritores em grupos, procure pessoas que não tenham uma obrigação emocional com você, de, sabe, que elas possam chegar e falar assim, ó, eu não gostei desse sincero, ponto aqui, né? chegar na sua cara e falar. E aí é outro desafio, porque se você escreve periodicamente, tem que mudar os leitores beta, porque você fica amigo do seu leitor beta, né? Você conversa com a pessoa, né? A pessoa, pô, adorei seu livro e tal, e aí você fica amiga dela, e aí quando chegar o momento lá de você mandar o segundo livro, talvez ela já fique, sabe, com mais disposição de achar legal, porque ela gosta de você. Então você tem que tentar sempre colocar mais algum leitor beta novo, mudar os leitores, fazer ali um remanejamento. Né? Dependendo. Não, tem que ter mais de um. Eu para mim, tem que ter mais de um, sacou? Pelo menos 3 pessoas, que é porque se 2 não estiverem gostando de uma coisa, é que você tem que mudar. E até para você ter mais base para análise, né? Você tem que ter mais dados para você analisar o como um todo, né? Então, realmente faz sentido. E acho que assim, das etapas de preparação do livro, talvez a leitura beta pode ser que você encontre até de graça, dependendo, né? Você pôr um valor mais barato, enfim. Troca. Eu faço troca muito, assim. Eu falo, ó, tem um livro aqui, são tantas palavras, eu faço leitura beta da mesma quantidade de palavras aí, ou um pouco mais até para você, se você ler o meu. E geralmente as pessoas concordam, você pode fazer. Dando um jeitinho, né? Eu recomendo no Instagram, que está começando agora, né? É a Agência Polaris, que é uma agência que foi feita com pessoas do meio que já tem um pouco de experiência no meio literário, que oferecem todos os tipos de serviços de leitura beta, crítica, copydesk, diagramação, book trailer, mapa, tudo, né? Então, a editora, no caso, a agência, o Instagram deles estão começando agora, né? Eles estão preparando tudo para começar os serviços mesmos a partir do mês que vem. Mas aí, tipo, já é uma agência focada, né? O suporte para o autor independente. Porque você pode ter toda a sua preparação ali de texto e ir diretamente no Catarse. Livro diagramado, livro revisado, leitura crítica, tudo certinho. Bota no Catarse, o financiamento vai vir e você tem seu livro em qualidade, né? Ou se você quer algo menor, né, só o serviço da leitura crítica, copydesk, já deixa seu texto mais apresentável para ser enviado para a editora depois. Sim, legal. E aí entra no ponto que você falou, né, Pedro? Mas você tem que ter alguém ali para dar a mão pro escritor e falar assim, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui tá, você tá com a grana apertada, vão só essas etapazinhas aqui para a gente ir atrás de uma editora. Então, entra um ponto, né, do autor querer ter isso, né? Senão ele vai quebrar a cara lá na frente. Agora, a partir do momento que ele quer, que ele corre atrás, ter, né, projetos, né, negócios que vão facilitar, ou então pelo menos encurtar o caminho dele, né, do ponto do livro escrito até o livro publicado, né? Que massa. Eu acho assim, Rafa, acho que ficou bem respondido, né? A gente falou aqui bastante. Eu acho que a gente conseguiu. Rendeu a conversa. Rendeu, porque eu acho que quando tem um tema assim que rende é porque ou é o que a gente gosta muito de falar, algo que incomoda a gente de alguma forma. Então a gente vai querer falar bastante sobre essa temática, né? Bom, Pedro, Marcelo, chegando no final do nosso podcast, eu queria novamente agradecer a presença de vocês. As conversas individuais foram legais, então já teria certeza que em conjunto não seria diferente. Foi bem massa, a gente naturalmente focou numa temática específica, né, literatura fantástica, ajudou para o pessoal aqui entender bastante, né, o que né, apesar de não ter um conceito fixo, mas o que esperar de uma literatura fantástica, também um pouco do processo criativo de vocês, do livro de vocês também, mercado nacional, enfim, falamos de bastante assunto e, novamente, obrigado por ter aceitado participar aqui, foi um prazer para mim. Prazer foi meu também, viu? Não sou só seu, não. Que bom. Foi muito bom. A conversa rendeu muito, porque a gente já tinha muito conteúdo para passar, né? E muito desabafo da situação literária. Desabafou um pouquinho, verdade. Se você deixar aqui, a gente pode começar a falar de preço de papel, falar de qualidade de editora grande que tá piorando, algumas estão fazendo coisa boa. A gente tem assunto à vontade aqui de mercado editorial e de livro também, inclusive fazer o apelo aqui para Pedro, para você ler O Santo das Sombras, para a gente poder fazer nossa live. Estou esperando só o preço do livro cair.
O mercado editorial assim, o preço do papel tá tão ruim que tá afetando a nossa live, porque a gente não consegue adquirir o livro para ler e não consegue fazer a live, sacou? Isso aí é problemático. E entra outra questão também, né? Aí você pensa, vou comprar na versão digital, deve ser mais barato. Não, é 40 centavos mais barato, assim. Não, às vezes é 40 centavos mais caro. Tem isso também, isso às vezes acontece. Ou seja, não tem saída. E eu tenho reparado, né? Já que o Marcelo levantou essa bola, a gente pode falar rapidinho. Como o preço do papel está aumentado, a gente já começa a ver um reflexo do aumento do preço ou a diminuição das promoções. Eu acompanho muito promoção de livro, parou um pouco. E o que acontece com o livro digital? Fala assim, esse aí consegue ser mais barato, né? Não, ele está acompanhando o preço do livro físico. Então, já era próximo o preço, manteve, só que mais caro, sendo que a gente não tem aumento do custo por unidade do livro digital. O custo ele já é um só, né? Então, mais o livro digital barato é só nacional. Sim. Alguns livros internacionais ficam, alguns livros internacionais entram no KDP, né, traduzidos, muitos poucos. Só que entra muita coisa. Rafa, que seria ele sabe bem por isso, né? Questão de royalties, às vezes, do próprio contrato com o agente do amarrado, né? Fora, né? Pagamento em dólar. Então, exatamente para ter a venda do livro, né, não se limitar a uma venda barata de e-book e poder ser pago o royalty do autor lá fora, os e-books acabam disparando cotação, né? Então, aí fica um preço quase que equivalente entre eles. Ou a gente tem um e-book do primeiro livro bem barato para você adquirir, e do segundo livro em diante os preços são equivalentes, porque você leu o primeiro, gostou, e aí é aquela jogada de marketing, né? Você vai pagar mais caro para querer adquirir o segundo, porque você já leu o primeiro e gostou dele, quer saber o que vai acontecer depois. Sim. Eu vejo muito também, assim, apareceu para mim, inclusive, foi ontem, anteontem, o Percy Jackson, você até falou no começo, né, Pedro? O livro 2 estava R$ 8,00 e o primeiro R$25. Então, assim, eu cliquei no e-mail da Amazon, falei, R$8,00, cliquei, nem vi qual que era, por livro 2. Falei, você não vai começar a ler pelo livro 2, vai começar pelo livro 1, só que o livro 1 é mais caro, então às vezes te força a comprar o primeiro, porque você quer aproveitar a promoção do segundo. Então, ainda tem essas coisas, né? Assim, dá pra gente buscar alguma coisa mais barata e tal, mas assim... Se você for olhar, é o que acontece com a Companhia Negra. Roda do Tempo. O segundo livro da Companhia Negra, R$9,90, fixo na Amazon, R$9,90. Aí o primeiro livro, ele tá no KDP, e o livro físico, eu acho que é 20 e pouco, 30 e poucos reais. E o terceiro livro na casa dos 30 e poucos reais. Só que aí vem, você pode ler o primeiro no KDP, vai gastar R$10 no segundo, por que você não vai gastar 30 no terceiro, já que você economizou pra caramba nos dois primeiros? Sim, né? Sim. Jogada de marketing. Estamos falando de livro barato ainda, né? Porque livro de R$30 hoje em dia é raridade, viu? Dá mais Olha o tempo. R$100. E-book, 70 na promoção. A promoção. Cada, né? Cada. Então, você está falando, acho que são 7 publicados, né? 7 publicados. 700 conto aí se você não pegar a promoção. Nossa. Poxa. Faltando 7 para completar. Acho que vai ficar tudo na saudade, ou dependendo de uma ou duas datas no ano, né? Que às vezes tem uma promoção para queimar o estoque, enfim. Tem que esperar que a Amazon tenha mais 7 temporadas da Roda do Tempo. Porque aí a cada temporada sai um livro. É isso aí. Precisa de mais 7 temporadas para poder sair os livros pela intrínseca. Senão, não sai, não. Mas aí tem a questão: se sai 7 temporadas, quer dizer que foi um sucesso. Tipo, sei lá, igual o Game of Thrones foi, né? E isso não faz o livro abaixar o preço, né? Vai manter o mesmo preço. Ou seja, vai ficar preço mais caro. A gente só tá torcendo para que lance, depois a gente vê como a gente compra. O preço a gente resolve depois. O preço a gente resolve depois. O importante é estar dá um jeito. Né? E aí eu também 7 livros de saudade. A porta tem que estar completa. E pelo menos uma qualidade aceitável. Assim, também ninguém me paga, não, mas a Trama prometeu que ia lançar O Caminho dos Reis esse ano, né? E é um livro de mais de 1000 páginas, e é um livro que vai sair caro, porque não tem como, assim, eu imagino que mesmo cortando todos os custos, um livro de mais de 1000 páginas ilustrado vai sair caro, e assim, é um livro que eu recomendo que seja lido, sacou? Quem gosta de fantasia tem que ler esse livro. Eu já li ele 4 vezes,
Então, assim, vale muito a pena, sacou? E vou aqui panfletar mais uma vez aí Brandon Sanderson, que não precisa, porque ele já é bilionário, já fez um catarse aí de 40 bilhões. Não sei se você tá ligado, Juliano. 40 milhões? Mas Ele é novo 41 esse milhões. catarse dele? É um Kickstarter, né? Não é um catarse, né? O Kickstarter Sim. é o catarse Porque é gringo. sim, sim. É, Pra Mas você é ver, ele atual, fez... assim, o foi cara atual. chegou assim, eu não vou escrever nenhum livro além desses daqui que eu já estou trabalhando. Aí você, pronto, ele está trabalhando em livros X e Y, que ele botava lá no site dele o progresso da escrita. Aí depois de um tempo lá vem o cara dizendo lá no vídeo, gente, eu estava mentindo para vocês. Aí todo mundo, merda, ele não está avançando as escritas dele. Aí daqui a pouco eu escrevi 4 livros em 2 anos, além daqueles que eu já estava escrevendo. Aí, puta que pariu. Aí ele colocou esses 4 livros no financiamento coletivo, né, de forma independente, e aí ganhou, sabe, rendeu 40 milhões para ele de apoios. O cara quebrou todos os recordes, assim, de fantasia. Marcelo participou desses 40 milhões. No primeiro dia eu gastei lá meu dinheirinho, pago quando vier a fatura do cartão. Inclusive, dele, eu tô nessa de esperar baixar o preço do Tormenta de Fogo, né? Que eu tô lendo na série Executores. Eu li o primeiro. Só que eu tenho o segundo e o terceiro da versão física, só que eu gosto de ler muito mais no Kindle, né? Só que não abaixa o preço, tá R$37 no Kindle. Não tô com coragem de pagar isso ainda, não. Tem uma coisa que ele fala muito, que ele diz que ele sempre insiste com as editoras, né? Como ele é um cara maior, ele tem esse poder de negociação, ele sempre insiste, olha, vocês têm que começar a vender livro com e-book junto. Vocês têm que começar a vender o pacote. Porque a pessoa quer comodidade às vezes, sacou? E o custo de você fazer um e-book já tem no livro físico é quase zero. Ele fala que como ele tem uma equipe, né? Como ele publica independente também, ele fala, meu editor aqui, em meia hora ele diagrama um livro, depois que a gente tem o livro físico pronto, em meia hora ele diagrama um e-book. Então não faz sentido vender o e-book separado sempre, a gente tem que fazer junto. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, quando tava estourando assim, né? Não foi um grande mas o Blu-ray, né? Saindo DVD pro Blu-ray, que é uma mídia que muito mais espaço, né, de armazenamento. Eles lançaram, tem alguns aqui que eu até tenho, que também tem a versão, além do disco, você poderia baixar a versão digital para assistir no computador. Então, assim, entregava junto, né, a mídia física com a possibilidade de assistir direto no computador. Então, é isso, né? Tipo, pô, já tem um filme aqui, por que não disponibilizar também de outra forma, né? Que a pessoa comprou. Então, esse ponto é interessante, né? Se os custos maiores estão no livro físico. Então, se a pessoa compra e já vem um e-book, pô, é uma ideia interessante, né? Ou dar desconto, né, para o livro do amigo que vai lançar em breve, né? Pode ser uma boa também, né? Não, a gente tá aí tem a cadeia de, se você apoiar o Catarse do Drix, que é um quadrinho, né? Ainda tá valendo, acho que tá quase no final, na verdade, mas já tá em mais de 300% também. É um quadrinho, né, sobre um dragão que tem que raptar uma princesa, mas ele não gosta muito da ideia, assim, e aí a história é bem interessante. Vocês ganham desconto pro livro do Pedro, se você apoiar esse Catarse, e se você comprar o livro do Pedro na loja da Virafolha, você ganha desconto pro meu próximo livro. Então, assim, se cola com a gente que vai ter desconto para sempre de livro. Essa também é uma estratégia interessante, né? Entre autores, né? Tipo, você compra um, incentiva a compra do outro, vice-versa. O leitor é bom, naturalmente, que ele vai ler de uma forma mais barata, né? No combinado ali, bem interessante. Então, senhores, obrigado novamente, né? Foi ótimo. Os recadinhos finais, né? Então, encerrando a transmissão aqui, vai estar disponível na Twitch, vou colocar também no YouTube e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, o episódio na íntegra. Combinado? Gente, muito obrigado. Boa noite. O pessoal dos comentários aqui também. Obrigado. Até mais. Essa caneca aí ela estava na primeira live, ela é linda, ela não pode deixar de faltar, que ela realmente tem jeito. Então, tchau, gente. Até mais. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau.